Jeremias 32:40 diz: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Devemos meditar com devoção sobre o Deus imutável da aliança. Não deixarei de lhes fazer o bem. Notem, por favor, a terminologia aqui. O Senhor não diz meramente, não os deixarei, mas não deixarei de lhes fazer o bem. Ele não cessará de fazer o bem aos seus escolhidos. O Senhor sempre está fazendo bem ao seu povo. E aqui ele promete que nunca deixará de abençoá-lo. Não somente ele amará os seus para sempre, como também provará seu amor pela bondade ativa e mediante a bênção. Ele se comprometeu a continuar os dons e a obra da sua bondade. Ele diz com efeito, não cessarei de abençoá-los. Sempre e eternamente lhes farei o bem. Porque, pois, Deus é imutável nas suas ações para com os seus pactuados. Ele não deixará de lhes fazer o bem, primeiramente porque ele assim prometeu, e isto basta. Jeová fala, e na sua voz está o fim de toda a controvérsia. Ele diz, não deixarei de lhes fazer o bem, e temos certeza de que cumprirá a sua promessa. Não precisa apresentar mais razões, basta que o Senhor o tenha dito, ele o disse, e acaso não cumprirá? Mesmo assim, devemos lembrar que não há motivo válido para ele deixar de lhes fazer o bem. Vocês me lembram que são indignos, sim, mas observem que quando ele começou a fazer-lhes o bem, eram tão indignos quanto seria possível. Ele começou a fazer-lhes o bem quando estavam mortos nos delitos e nos pecados. Ele começou a fazer-lhes o bem quando eram inimigos, rebeldes e sujeitos à condenação. Quando o pecador sente pela primeira vez o movimento do amor divino no seu coração, ele não está em nenhum estado recomendável. Em alguns casos, o homem é um beberrão, um blasfemo, um mentiroso ou um profano. Em certos casos, foi um perseguidor como Manassés ou Saulo. Se Deus deixasse de nos abençoar, porque não podia haver em nós nenhum bem, por que então começou a nos fazer o bem quando não tínhamos o mínimo interesse por ele? Éramos uma massa de desgraça, um charco de imundícias e um monturo de pecados quando ele começou a nos fazer o bem. Seja o que formos agora, não somos diferentes do que éramos quando primeiramente ele revelou o seu amor a nós. O mesmo motivo que o levou a começar, leva a continuar, e aquele motivo não é outra coisa, senão a sua graça. Além disso, não pode haver motivo nas imperfeições do crente que levasse o Senhor a cessar de lhe fazer o bem, visto que ele previu todo o mal que haveria em nós. Nenhum filho desgarrado de Deus surpreende seu Pai Celestial. Ele teve presciência de todos os pecados que cometeríamos. Ele se propôs a nos fazer o bem a despeito de toda esta iniquidade prevista. Se, pois, ele fez uma aliança conosco e começou a abençoar-nos, tendo diante da sua mente todo o nosso pecado, nada que seja novo poderá surgir capaz de alterar a aliança já uma vez feita com todas essas desvantagens conhecidas e levado em conta. Não há nenhum pecado grave que tenha sido omitido, porque o Senhor disse, vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Em Isaías 1,18. Ele fez uma aliança segundo a qual não deixará de nos fazer o bem, e nenhuma circunstância surgiu, nem poderá surgir, que lhe fosse desconhecida, quando empenhou assim a sua palavra. Demais disso, quero que você se lembre de que hoje somos vistos por Deus, da mesma maneira que sempre éramos vistos. Ele já nos viu desde o princípio, sujeitos ao pecado, caídos e depravados, e mesmo assim, prometeu fazer-nos o bem. Ele me viu arruinado pela queda, e no entanto, me amou, apesar de tudo, diz o hino. E se hoje sou pecaminoso, se hoje preciso gemer por causa da minha natureza maligna, simplesmente estou onde eu estava quando ele me escolheu, e me chamou e me redimiu pelo sangue do seu Filho, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, diz Paulo em Romanos 5,6. Éramos objetos não merecedores da sua misericórdia, a qual ele nos outorgou somente pelo motivo que estava dentro da sua própria natureza. E se continuamos não merecendo, segue-se que sua graça continua sendo a mesma. E sendo assim, ele ainda lida conosco através da graça. Fica evidente que ainda nos vê como não merecedores. E porque ele não iria fazer o bem a nós conforme fez no início? Certamente, se a fonte é a mesma, a corrente continuará a fluir. Ademais, lembre-se que agora ele nos vê em Cristo. Eis que ele tem posto o seu povo nas mãos do Filho do seu amor. Ele até mesmo nos colocou no corpo de Cristo,
porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ele vê que morremos em Cristo, que nele fomos sepultados e que nele ressuscitamos. Assim como o Senhor Jesus Cristo é do agrado do Pai, assim também nele nós somos do agrado do Pai. Porque o estarmos em Cristo nos identifica com Cristo. Se, pois, nossa aceitação por Deus está baseada na aceitação de Cristo por Deus, ela fica firme e é um argumento imutável diante do Senhor Deus para Ele nos fazer o bem. Se ficássemos diante de Deus em nossa retidão individual, nossa ruína seria certa e rápida. Mas em Jesus, a nossa vida está oculta além do perigo. Creiam firmemente que, a não ser que Deus rejeite a Cristo, Ele não poderia rejeitar o seu povo. A não ser que Ele repudie a expiação e a ressurreição, não poderá lançar fora aqueles com quem Ele fez aliança no Senhor Jesus Cristo. O Senhor não deixará de fazer o bem ao seu povo, porque Ele já lhes demonstrou tanta bondade. E tudo quanto Ele já fez seria perdido, se Ele não levasse o assunto a termo. Quando Ele deu seu Filho, Ele nos deu um penhor seguro de que pretende levar o termo à sua obra de amor. Dizem a respeito de um homem que não termina a sua obra: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Contudo, tal coisa nunca será dita a respeito do Senhor Jeová. O Senhor Deus empenhou toda a sua deidade para salvar o seu povo, e deu-se a si mesmo totalmente na pessoa do bem-amado para a nossa redenção. E poderão admitir que Ele falhará? Por certo, a ideia é blasfema. Alguns de nós já têm experimentado tanto do seu amor que não podemos acreditar que Ele cessará de fluir em nossa direção. Fomos tão favorecidos que não ousamos temer que seu favor para conosco cessará. Tão celestial, tão divino é o senso do amor de Deus quando é revelado à alma, que não podemos crer que foi dado para zombar de nós. Já fomos inundados por tais correntes de amor que nunca poderemos admitir que elas se esgotem. O Senhor teve conosco comunhão tão estreita que o segredo do Senhor está conosco, e Ele reconhecerá para sempre aquele penhor místico mediante o qual foi selada a nossa união. Assim como Paulo, cada um de nós pode dizer: sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, em 2 Timóteo 1,12. O preço que nosso Senhor já pagou nos garante que Ele completará seus desígnios da graça. Amados, sentimos certeza de que Ele não cessará de nos abençoar, porque já tivemos provas de que mesmo quando Ele tem escondido o seu rosto, Ele não deixou de nos fazer o bem. O Senhor tem retirado a luz do seu semblante, mas nunca o amor do seu coração. Quando o Senhor tem desviado o seu rosto do seu povo, tem sido para lhe fazer o bem, levando os seus a terem nojo de si mesmos e a ansiarem por seu amor. Quão frequentemente Ele nos tem trazido de volta das nossas prevaricações, fazendo-nos sentir o mal do pecado que entristece o seu espírito. Quanto temos clamado: ah, se eu soubesse onde poderia o achar! Temos sido grandemente abençoados através da nossa angustiada busca. Sejam minhas testemunhas, servos de Deus que já passaram por provações. Os castigos divinos sempre têm sido para o nosso bem. Quando o Senhor os tem ferido até a contusão ficar azul, vocês passaram por uma melhoria de coração. Depois de ter removido seus consolos, o Senhor lhes fez o bem ao levá-los mais perto do sumo bem. O Senhor enriqueceu vocês pelas perdas que sofreram e os deixou com saúde por meio das enfermidades. Se, pois, o Senhor nosso Deus, mesmo quando visto pelo prisma mais escuro, não deixou de nos fazer o bem, estamos persuadidos de que Ele nunca cessará de nos cumular diariamente de benefícios. Depois de tudo isso, encerro com este argumento: Ele empenhou sua honra na salvação do seu povo. Se os escolhidos e remidos do Senhor podem ser lançados fora, onde estará a glória da sua redenção? O inimigo não iria dizer a respeito do Senhor: Ele não teve a capacidade de levar a efeito a sua aliança, nem pôde continuar a abençoar o seu povo? Será que tal coisa virá a ser dita a respeito de Deus? Ele perderá assim a glória da sua onipotência e imutabilidade? Não posso crer na probabilidade de falhar algum propósito do Senhor. Nem de forma alguma é concebível para mim que Ele possa retirar suas asseverações de amor àqueles com quem fez a sua aliança. O Deus a quem adoramos e reverenciamos, o Deus de Abraão, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não se cansa, nem se fadiga. Se Ele resolveu uma coisa, quem o pode dissuadir? Diz Jó 23:13. Lembrar-se-á sempre da sua aliança, diz o Salmo 111, versículo 5. A respeito do nosso Senhor Jesus, cantamos com sinceridade: sua honra se empenhou para salvar.
a mais desprezível das suas ovelhas. Tudo quanto seu Pai Celeste deu, suas mãos guardam com segurança. Quer meus argumentos pareçam bons aos ouvintes, quer não, é de somenos importância. O texto é inspirado a palavra de Deus, que não pode ser entendida a mal, nem sujeita a dúvidas. Assim diz o Senhor: não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32:40. Quero ler com muita clareza essas palavras, para que nunca se apartem de mim. Se houvesse apenas esse texto na Bíblia a respeito do assunto, bastaria para comprovar a perseverança final dos santos. Para que nunca se apartem de mim. A salvação daqueles que estão na aliança com Deus é provida aqui por uma promessa absoluta do Deus onipotente, que forçosamente será cumprida. É nítida, clara, incondicional e positiva. Nunca se apartarão de mim. A promessa não é cumprida por meio de alterar o efeito da apostasia. Se eles se apartassem de Deus, isso seria fatal. Suponhamos que um filho de Deus se afastasse totalmente de Deus e perdesse totalmente a vida de Deus. O que seria dele então? Seria salvo da mesma forma? Respondo: sua salvação se acha no fato de que ele nunca perderá totalmente a vida de Deus. Porque devemos perguntar o que aconteceria num caso que nunca pode acontecer. Mas se devemos supor tal coisa, não hesitaremos em dizer que se o crente fosse totalmente separado de Cristo, teria sem dúvida que perecer eternamente. Se alguém não permanecer em Cristo, é lançado fora como um sarmento e secará. As Escrituras são muito positivas a esse respeito. Se a graça fosse embora, a segurança teria partido. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Diz Marcos 9,50. Se caírem, sim, é impossível renová-los para o arrependimento, diz Hebreus 6,6. Se a obra da graça pudesse fracassar completa e totalmente em qualquer homem, o caso seria absolutamente sem cura, visto que, em tal hipótese, o melhor meio foi experimentado e fracassou. Se o Espírito Santo realmente regenerou uma alma, porém aquela regeneração não o salva da apostasia total, o que mais poderia ser feito? Existe o nascer de novo, mas não existe o nascer de novo e renascer várias vezes. A regeneração é de uma vez por todas, não pode ser repetida. As Escrituras não contêm nenhuma palavra ou indicação nesse sentido. Se os homens foram lavados no sangue de Jesus e renovados pelo Espírito Santo, e esse processo sagrado fracassou, então não sobra outra alternativa. Quando as coisas velhas já passaram e todas as coisas se tornaram novas, pode ser imaginado que esses homens se tornarão velhos de novo? Que ninguém diga, portanto, embora volte para os meus velhos pecados e cesse de orar, de me arrepender, ou de crer, ou de ter algo da vida de Deus em mim, ainda assim serei salvo, porque tempo houve quando eu era crente. Não, falador profano. O texto não diz, serão salvos, embora se apartem de mim. Ele diz, para que nunca se apartem de mim. Que é assunto muito diferente. Ai daqueles que se apartam do Deus vivo, pois hão de perecer. É evidente que com eles não foi feita nenhuma aliança de paz. Essa perseverança dos santos não entra tampouco mediante a remoção da tentação. Não foi dito, eu os colocarei onde não serão tentados, ou lhes darei sustento suficiente para não serem tentados pela pobreza, e ao mesmo tempo nunca ficarão tão ricos que conheçam as tentações da riqueza. Não, o Senhor não tira o seu povo do mundo, mas Ele deixa os seus enfrentarem a batalha da vida no mesmo campo que os demais. Ele não nos remove do conflito, porém, Ele nos dá a vitória. Somos tentados assim como foi o nosso Senhor, porém foi fornecida para nós uma via de escape. Nosso coração está propenso a desgarrar-se e, contudo, não somos mantidos longe do cenário onde há a possibilidade de se desgarrar. Mas o que está dito é o seguinte, para que nunca se apartem de mim. Que segurança abençoada! Podem ser tentados, no entanto, nunca serão vencidos. Embora pequem em curta medida, não pecarão de tal maneira que se apartarão de Deus. Ainda se apegarão a Ele e viverão em Cristo mediante a habitação neles do Espírito Santo. Como, pois, serão preservados? Ora, não conforme alguns dizem falsamente, como se pregássemos que o homem convertido pode viver como quiser. Nunca dissemos isso, nunca sequer pensamos assim. O homem convertido não pode viver como quer, ou melhor, é tão transformado pelo Espírito Santo, que se pudesse viver como quer, nunca pecaria, mas viveria uma vida absolutamente perfeita. Quão profundamente ansiamos por ser conservados livres de todo pecado.
Não pregamos que o homem pode se apartar de Deus e viver, e sim que não se apartem dele. Essa obra é levada a efeito por meio de colocar um princípio divino dentro dos seus corações. O Senhor diz: porei o meu temor no seu coração. Esse temor nunca seria achado ali se Deus não o colocasse ali. Nunca brotará naturalmente em nenhum coração humano. E porei o meu temor no seu coração, isto é, a regeneração e a conversão. Ele nos faz estremecer diante da sua lei. Ele nos faz sentir a dor e a amargura do pecado. Ele nos faz lembrar do Deus que tínhamos deixado cair em esquecimento e obedecer ao Senhor, a quem antes desafiávamos. Porei o meu temor no seu coração. É o primeiro grande ato na conversão e é continuado durante a vida toda pela operação perpétua do Espírito no coração. A obra que começa na conversão é devidamente levada a efeito nas pessoas convertidas, porque o Senhor continua colocando o seu temor nos seus corações. Não sabemos perceber como o Espírito Santo opera. Ele tem maneiras de agir diretamente sobre nossas mentes, as quais só Ele conhece, que não podem ser entendidas por nós. Todavia, sem violar a liberdade da nossa natureza e deixando-nos como homens, conforme éramos antes, Ele sabe como nos fazer continuar no temor de Deus. Essa é a maneira forte de Deus segurar o seu povo. Porém o meu temor no seu coração. O que é esse temor a Deus? Em primeiro lugar, é um santo temor e reverência ao grande Deus. Ensinados por Deus, chegamos a ver sua infinita grandeza e o fato dele estar presente conosco em todos os lugares. Depois, cheios de uma consciência devota da sua deidade, não ousamos pecar. Visto que Deus está perto, não podemos ofendê-lo. As palavras meu temor também subentendem o temor filial. Deus é nosso Pai e sentimos o espírito da adoção mediante a qual clamamos Abba Pai. Esse amor filial desperta em nós o medo de entristecer aquele a quem amamos e, portanto, não temos desejo de nos afastar dele. Existe também em nossos corações um profundo senso de obrigação de sermos gratos. Deus me trata tão bem, como poderei pecar? Ele me ama tanto, como poderei ofendê-lo? Ele me favorece tão grandemente dia a dia que não posso fazer aquilo que é contrário à sua vontade. Vocês já receberam uma misericórdia seleta e muito especial? Frequentemente aconteceu assim comigo. E quando as lágrimas ficaram nos meus olhos diante de tão grande favor, tenho pensado que se uma tentação viesse a mim, viria numa hora em que eu não teria nem ânimo, nem olhos, nem ouvidos para ela. A gratidão tranca a porta contra o pecado. O grande amor recebido derruba a grande tentação para desgarrar-se. Exclamamos: o Senhor me banha no seu amor. Ele me favorece com a comunhão mais estreita e amorosa com Ele. E como poderei cometer essa grande maldade e pecar contra Deus? Nós que somos tão especialmente amados por Ele e unidos a Ele por uma aliança eterna, como poderemos desafiar abertamente esse amor tão maravilhoso? Certamente não poderemos ter prazer em ofender um Deus tão gracioso, mas é nossa alegria cumprir os seus mandamentos e escutar a voz da sua palavra. Vejam, amados, essa perseverança dos santos é perseverança na santidade. Nunca se apartarão de mim. Se a graça de Deus realmente transformou vocês, estão transformados de modo radical e permanente. Se vocês já chegaram-se a Cristo, Ele não colocou em vocês um mero copo de água da vida. Porém Ele tem dito: a água que eu lhe der de beber será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A obra da regeneração não é uma obra temporária, mediante a qual o homem é reformado por algum tempo. É antes uma obra eterna, pela qual o homem nasce para o céu. No novo nascimento é implantada uma nova vida que não poderá morrer, porque é uma semente viva e incorruptível, que vive e permanece para sempre. A graça continuará operando no homem até levá-lo à glória. Se houver pessoas que discordam daquilo que tem dito, não tem culpa. Entretanto, pediria que tais pessoas não discordem do texto, pois as Escrituras não podem falhar. Leiam o texto: e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ali está escrito: para que nunca se apartem de mim. Mas se perguntarem: por meio do que Deus mantém esse temor no coração do seu povo? Respondo: é obra do Espírito de Deus. Todavia, o Espírito Santo usualmente opera através dos meios. O temor de Deus é mantido vivo em nossos corações por meio de ouvirmos a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o santo temor vem por meio da fé. Estejam diligentes, portanto, em escutar a palavra. Aquele temor é mantido vivo em nossos corações por meio de lermos as Escrituras, pois à medida que nos alimentamos com a palavra, ela respira dentro de nós aquele temor de Deus que é o princípio da sabedoria.
Esse temor a Deus é mantido em nós pela fé na verdade revelada e pela meditação da mesma. Estudem as doutrinas da graça e sejam instruídos na analogia da fé. Conheçam bem e eficientemente o Evangelho, e assim haverá combustível para o fogo do temor de Deus em seus corações. Passem muito tempo na oração a sós com Deus, posto que ela desperta o fogo e o faz queimar de modo mais brilhante. Enfim, procuremos viver perto de Deus e permanecer nele, porquanto à medida que permanecemos nele e as suas palavras permanecem em vocês, vocês darão muitos frutos e assim serão seus discípulos. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.